Bom dia! Hoje eu tô aqui pra vocês com mais um devocional. Estamos aqui juntos, mais uma vez, pra conversar, para trazer uma reflexão que veio a mim durante o meu devocional do dia de hoje, que é domingo. Eu tô meio que sempre gravando os vídeos de segunda no domingo. Isso é um perigo, porque às vezes não tem vídeo, é porque eu deixei de gravar. Mas eu tô tentando trabalhar nisso. Então, você que acompanha no Instagram sabe que isso aqui aconteceu. Essa aqui é a minha estante, que antes estava lá no outro quarto, ela veio pra cá agora. Ela tá bem bonitinha aqui. Se você quiser ver com mais detalhes, você vai lá no Instagram, que tá sempre que acontece uma coisa nova, eu tô mostrando pra vocês, acompanhando o processo, e fica bem bonitinha. Eu gostei de como tá ficando, eu ainda planejo botar mais coisas aqui, porque tá meio fora das coisas da métrica ainda, tá vendo? Só tem coisa aqui, mas não tem coisa aqui. Mas eu vou botar algumas coisinhas aqui, algum momento eu vou fazer isso. E eu planejo botar o violão também na parede, mas talvez ele fique aqui, ó. Então talvez não apareça na imagem, ou em algum outro lugar, enfim. Se você tiver alguma sugestão de decoração, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar feliz em ler o seu comentário. Vamos pro vídeo de hoje, que é mais um devocional. Então, quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 4. Romanos 4:18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, mas assim também lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que nós igualmente será atribuído, a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma palavra muito bonita que Paulo revela na carta dele, e para você entender um pouco mais essa palavra, a gente vai voltar no contexto da carta de Romanos. A carta de Romanos é uma carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, obviamente, porque ele estava muito animado com uma igreja. Era uma igreja que afetava, que impactava muita gente e tinha um propósito, que tinha era uma igreja prodígio, entende? Que tinha a capacidade de impactar muita gente. O Império Romano era gigante, e naquela época ele estava provavelmente no auge do Império Romano. Então Paulo estava muito animado com a igreja de Roma e escreveu coisas e cartas para poder ajudar eles. Acontece que o imperador de Roma ficou incomodado com o quão crescia a igreja cristã, e alguns dos judeus foram expulsos do lugar de Roma, o lugar onde estavam adorando a Deus em comunhão, e a igreja ficou por muito tempo cuidada apenas por gentios. E tendo sido cuidada por gentios, a igreja acabou perdendo um pouco das tradições, como Hanukkah, como tabernáculos, Pentecostes, essas festas que os judeus costumavam participar, a coisa da circuncisão, tudo que era lei dos judeus, isso foi perdendo com o passar do tempo. E quando os judeus finalmente voltaram para Roma, que eles puderam estar na mesma igreja juntos, eles viram o que os gentios fizeram com a igreja deles, e eles ficaram muito incomodados. Porque eles falaram, não, vocês estão profanando o lugar de Deus, vocês não comemoram mais as festas, vocês não fazem mais os costumes de Deus, como é que vocês planejam alcançar a Deus desse jeito? E aí que Paulo vem com uma carta aos romanos explicando esse lance da circuncisão e da não circuncisão, dos gentios e dos judeus convivendo na mesma igreja. Você bem sabe que Jesus veio não só para os judeus, mas sim para os gentios também. E o evangelho de Paulo já é um evangelho completamente diferente, onde ele vem para os gentios, ele não vem mais para os judeus, ele vem mais para os gentios. Pela Europa e pela Ásia, era um lugar que ele andava muito, pela Grécia, pelo Império Romano, ele ia para a Ásia, as igrejas de Éfeso, Tessalônica, Colossos. Essas igrejas todas foram igrejas que eram gentios. E Paulo era um cara que estava muito nesse lugar, que era muito envolvido com o povo gentil. Então ele percebia algumas coisas importantes e estudar a palavra, ele tentava explicar o máximo possível para os romanos, através dessa carta, a diferença e a importância de você não diferenciar um circuncidado de um não circuncidado. E aí nesse capítulo ele fala bastante sobre a fé de Abraão. A todo momento ele usa Abraão como exemplo, porque Abraão era o cara que começou com esse negócio de circuncisão, que foi o cara que recebeu o sinal da circuncisão por Deus, então ele fala bastante sobre isso. E principalmente nesse capítulo 4, do verso 18 para frente, é quando ele começa a falar bastante sobre a fé que Abraão teve, de guardar isso no coração dele, de guardar a fé e não a circuncisão. Porque a circuncisão foi apenas um sinal da fé de Abraão.
é o que Paulo defende o livro inteiro. Que não importa se você é circuncidado, se você comemora todas as festas, se você guarda a lei inteira no seu coração, mas se você não tem a fé, se você não tem o amor no seu coração, então de nada valerá. Mais importante é você não ser circuncidado e cumprir a lei da mesma forma, mas amar o seu irmão é o mais importante do que você ter a circuncisão, do que você guardar aquilo que é ortodoxo, aquilo que é fechado na caixinha, entende? Porque os judeus queriam muito negar essas partes dos gentios, porque os gentios eram diferentes. E tudo que é diferente para os judeus é complicado. Eles passaram por situações muito difíceis durante a caminhada deles. E aí vem Paulo falando sobre a fé de Abraão, que é o ponto principal desse vídeo. A fé de Abraão excedeu barreiras, excedeu limites muito grandes. Abraão era um cara que ele tinha quase 100 anos quando ele recebeu a promessa de que ele seria pai de multidões, de que ele teria Isaac como seu filho e de que sua esposa, Sara, e que nenhuma outra mulher daria luz para ele a um filho e uma descendência do tamanho da quantidade das estrelas, do tamanho das areias, dos grãos de areia da praia. Essa era a descendência que Deus tinha prometido para Abraão, mas Abraão tinha mais de 100 anos. Abraão era muito velho, a Sara era infértil e nunca tinha dado nenhum filho para ele. E as coisas começaram a passar, o tempo passar e Abraão poderia desistir. Que foi o caso que aconteceu com eles tentando procurar uns atalhos que ocorreu e ocasionou Ismael e todo o conflito de Israel e Palestina. Mas, ainda assim, mesmo nos tropeços dele, ele manteve a sua fé e foi fiel, sabendo que Deus era forte o suficiente. A palavra diz que ele estava convicto, plenamente convicto, de que Deus era forte e fiel para cumprir as promessas dele. Então você precisa ter essa fé no seu coração. Esse é o ponto principal de hoje. É uma fé difícil de se ter e que às vezes pode passar muitas adversidades, muitas situações onde Abraão passou por situações complicadas, pessoas tentaram passar a perna nele, ele tentou passar a perna em outras pessoas, muitas coisas aconteceram com o sobrinho dele, Ló, a história toda com a serva da Sara e tudo que aconteceu na vida de Abraão. E após 24 anos da promessa de Deus até o cumprimento e o nascimento de Isaac, imagina como é que deve ter sido viver esses 24 anos. Você esperar 24 anos por uma promessa de Deus. Você tem essa capacidade, essa fé no seu coração para fazer isso? Aí que tá, Deus quer saber se você passa no teste dele, se você tem a força suficiente para aguentar esse teste. Porque Deus vai testar você. Isso é óbvio. Porque ele quer saber a sua força, ele quer saber a sua fé. E foi o que aconteceu com Abraão. Abraão foi testado durante 24 anos. Deus já sabia que ele ia cumprir a promessa. Deus sabia que ele ia dar o filho para Isaac, para Abraão. Mas aí que tá. Abraão seria fiel se as coisas acontecessem da mesma forma, de uma forma fácil, entende? Peço até perdão se estiver um pouco confusa, porque minha mente tá voando em muitos lugares, mas você entende a grandeza da fé e o quão grande foi a certeza no coração de Abraão de que ia vir isso tudo pra ele? Abrael. Então, gente, um resumo. Não se apeguem a coisas meramente fechadas como a religiosidade. Esse é o ponto principal do livro de Romanos. É Paulo tentando falar, não é porque a gente faz essas festas, não é porque a gente tem esses costumes que a gente é melhor do que as pessoas que não guardam isso aqui, ou do que a gente é melhor do que as pessoas que estão até no mundo. O nosso dever, sendo judeu, sendo gentil, é atrás das pessoas que estão fora da igreja. O nosso dever nessa corrida é chegar até o final dela com o máximo de pessoas possível. Não é, eu guardei, eu tô tranquilo, tá tudo bem. Não, mas a gente chegar lá com o máximo de pessoas possíveis. E para chegar lá, a gente vai precisar da fé de Abraão. A gente vai precisar guardar isso no nosso coração, porque se a gente não tiver isso, se a gente não for firme e passar por todas as adversidades, a gente vai desistir no caminho. A falta de perseverança vai engolir a gente. Então a gente precisa ter muita perseverança, muita fé e muita humildade no coração. Porque se a gente não tivesse nenhuma dessas coisas, com toda certeza a gente não conseguiria chegar lá. Mas você me pergunta como é que eu faço pra ter isso? Como é que eu faço pra ter isso no meu coração? Eu tento ter fé, mas o meu coração tá sempre duvidando. Eu tento manter um relacionamento com Deus, mas é muito chato, é muito difícil. Às vezes eu pulo um dia, pulo outro. Eu tento ter amor pelo meu irmão, mas ele é muito irritante. Irmão, peça a Deus. Eu sei que é difícil, mas eu passei anos, meses e meses pedindo pra Deus pra ter fé, pra ter mais sabedoria, pra ter mais força. E até hoje eu não sou o melhor nisso e talvez nunca eu seja. Mas é sobre uma caminhada, uma corrida. Uma corrida você não vence em um dia, você vence daqui muitos dias com preparo, com
um dia após o outro, onde você tenta correr, você tem uma maratona de 40 quilômetros, e aí no primeiro dia você só consegue correr 1 quilômetro, às vezes nem isso. No segundo dia você tá correndo 2. Daqui uma semana você tá correndo 5. Daqui um mês você consegue aguentar 10 quilômetros sem parar. E aí você vai treinando, até que vai chegar uma hora onde você vai perceber que você não tá mais evoluindo. Que já tem 3 meses que você só consegue correr 10 quilômetros. Mas você vai continuar, perseverante, porque você sabe que você tem que ganhar aquilo. E aí uma hora você vai romper paradigmas, romper outro paradigma, e subir mais, subir mais. Até que pela sua oração, pela força que você teve, pela devoção que você teve por Jesus, naturalmente Jesus desce a você com uma fé maior, com uma perseverança maior, e o amor pelo próximo cresce, porque você percebe a dor que é estar desse lado. E quando você está do outro lado da porta e você vê o seu irmão que está passando por uma situação onde você passou, você começa a sentir mais amor por ele. Você fala, nossa, aquilo é muito difícil de passar. Me dá um abraço, irmão. Me dá um abraço que eu vou te ajudar. Segura na minha mão, segura na mão de Deus que a gente vai andar junto. Então você tem que ter isso no seu coração. Ore, persevere e não deixe em momento nenhum de desistir apenas porque está parecendo que você não está evoluindo. Mas tenha no seu coração a fé, a perseverança, a humildade. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado por esse vídeo. Espero que vocês tenham uma semana abençoada essa semana agora. Que você seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Que a sua família seja abençoada e protegida. Hoje é uma semana de romper paradigmas, entende? Não importa em qual lugar você ficou preso, agora você vai romper paradigmas. Então, ó, um beijo no seu coração e até a próxima. Vai na Shalom do Messias. Tchau!